Fala, fera! Tô de volta mais uma vez, ligado e conectado com o nosso Goiás, com o nosso Verdão aqui no Fala Fera. Você já fez a inscrição no canal? Se não fez, faça a sua inscrição, ative o sininho para você ser informado toda hora que eu postar vídeo novo com informações novas do Verdão. E antes das notícias, antes de convidada aqui no Fala Fera, deixa eu mandar, como sempre, os abraços, saudações esmeraldinas aos amigos internautas apaixonados pelo Verdão, né? O Gilberto Barros, ao Civica Batista, ao perfil Kart Show Goiás, ao Gabriel Pereira, ao Wellington, lá de Gurupi, né? Também ao José Silva, me perguntou se eu sei qual que é o salário do Alejandro e também do Anthony. Não sei, José Silva. Um abração ao Jânio Gomes Valverde, ao João Vitor Teodoro. E na telinha, para encerrar essa sessão de abraços, o comentário dele, do Gilberto Barros, parabenizando a direção do Goiás pela renovação de contrato com o zagueiro Anthony, revelação da base alviverde. E aí, fera, hoje à tarde, a bola rolou no CT, foi o último treinamento do Goiás visando o jogo de amanhã, hein? O duelo contra o Ituano, estádio Ailê Pinheiro lotado, vai ser um caldeirão verde, 9h30, o Goiás vai encarar a equipe do Ituano. E aí, fera, é fundamental amanhã o Goiás vencer para o Goiás ficar mais uma rodada no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Márcio Zanardi hoje concedeu coletiva e após a coletiva dele, eu perguntei ao Zanardi e ele me confirmou, tá? Juninho, volante, e o colombiano Ângelo Rodrigues, né, convocados para o jogo de amanhã, ficarão no banco de reservas do Goiás, de acordo com o técnico Márcio Zanardi. E por falar nele, né, a minha pergunta hoje na coletiva ao Zanardi, eu abordei duas numa só. Se amanhã ele acredita que o pedido dele será atendido, 12 e 13 mil pessoas no estádio Ailê Pinheiro, e também sobre a situação do Alejandro, de que forma lançar esse garoto no elenco profissional do Goiás. E aí o Zanardi deu uma resposta hiper, mega inteligente e até revela algo com relação ao Alejandro. Então, vou trazer o Zanardi aqui no Fala Fera, mas antes do Zanardi, a promoção bombástica da Gigante Center Pisos no clima do Dia das Mães. Então, de André Rodrigues para André Rodrigues na Center Pisos e aí, na sequência, o Zanardi aqui no Fala Fera. Fala, fera! Aí, ó, o Mariano, especialista em acabamento da Gigante Center Pisos, no clima do Dia das Mães. Promoção bombástica, que produto é esse maravilhoso, Mariano? Boa tarde, fera, como é que você tá? Tudo bom? 100% fera. Vamos lá. André, esse produto aqui é uma exclusividade da Center Pisos, tá? É um porcelanato extra, tamanho gigante, 1,20 por 1,20, tá? É um produto que está com oferta especial. Mas não é esse preço mais não, né, Mariano? Que é Dia das Mães, não é, fera? Então tem preço diferenciado para o Dia das Mães, fera. Elas merecem, né, André? Então vamos lá, então preço diferenciado para o Dia das Mães, tá? Ó, de R$ 152,20 por apenas R$ 72,89. Ninguém tem esse preço em Goiânia, tá, André? E ninguém tem esse produto também, é só Gigante Center Pisos. Exclusivo e ainda mais, esse preço você pode fazer até em 12 vezes sem juros e sem entrada no cartão. Só aqui na Center, galera! Márcio, André Rodrigues, Band News, Faz Esporte, boa tarde, professor. Boa tarde. Queria pegar o gancho da sua vasta experiência gigantesca, né, com relação à base. Hoje, com a questão do YouTube, tudo chega pra gente facilmente, né? Tô vendo os jogos sub-20 do Goianão, do Brasileiro sub-20, e aí vem chamando minha atenção esse ano o futebol do Alejandro. E tanto é que contigo, você já puxou ele para o profissional, já levou ele para banco, em jogo, e aí é que vem a pergunta com relação ao Alejandro. Esse ano o Goiás está na Série B. E tem a pressão enorme em cima de vocês para o Goiás voltar para a Série A. Muitos rotulam que é obrigação do Goiás voltar para a Série A, tem essa pressão. Esse tipo de cenário, pela sua experiência com relação a jogador jovem, não é o cenário ideal para se lançar um jovem? Como é que você vê essa situação de uma forma especial do Alejandro, tá? E para não fugir de duas numa só, o seu pedido, né, com relação a 12 mil pessoas, 13 mil pessoas, amanhã veremos a Serrinha com Caldeirão Verde? Você entende dessa forma?
Bom, vamos começar pela última, né? Eu acho que nós estamos trabalhando muito e a gente precisa muito do torcedor, né? A gente sabe, eu vi muitos torcedores até me chamar, falar do horário. A gente tem problema em várias situações, não é fácil. Mas a gente vai jogar semana que vem lá em Belém, e às 9h30, e o Paysandu colocou o jogo na Curuzu para colocar também lá 20 mil pessoas, ou o que cabe. Então, assim, o torcedor ele tem que ser uma arma para nós, é o nosso 12º jogador. O torcedor tem que... Mas eu também entendo que o torcedor quer ver espetáculo. O futebol ele é feito de coisas boas, né? Não adianta ir lá e contar história e ver um time ruim, ver um trabalho feio. Então o torcedor ele tem que cobrar, ele tem que comparecer, né? Então a gente entende, mas agora o Goiás de subir, mas a gente está fazendo de fora para dentro, porque o Goiás, para estar na Série A, ele precisa em todos os setores pensar como Série A, trabalhar como Série A. Então tem muita coisa que a gente está colocando que a gente precisa melhorar. Então não tenho dúvida, tanto que o Lucas e o Patiello aí estão se esforçando demais, e a nossa direção, para dar total condição para que o Goiás volte à Série A e se mantenha, né? Porque o mais difícil é se manter. Quanto à base, cara, eu falei na minha entrevista aqui no começo que pressão é um privilégio. Esses jogadores, eu assisto todos os jogos do 20, eu não estou podendo ir porque os nossos treinos estão sendo no mesmo horário. Mas o Alejandro vai para esse jogo, eu vou trazer ele mesmo fazendo o jogo ontem do Botafogo, é importante ele estar vivenciando. Tem o Anthony, que é um grande zagueiro, tem o Larson, que está jogando bem, o Vietro é um grande jogador. Então, assim, a gente tem grandes jogadores no Sub-20, mas a gente precisa ter um pouco de paciência, porque eles não estão prontos. Se você queria falar que o jogador hoje termina a formação dele hoje com 23 anos e meio, e faz parte do profissional terminar a formação do jogador. Então, às vezes a gente quer que o jogador esteja pronto, mas eu preciso terminar a formação aqui. Então, são várias situações importantes. O Goiás precisa formar melhor os jogadores, como a gente está formando, né? Hoje a gente tem o Vinícius, que é um grande treinador no Sub-20, né? Que está fazendo uma transição importante, está jogando jogos grandes com todas as equipes do Campeonato Brasileiro. Nem se fala o Sub-17, o Sub-15. Então, assim, primeiro a gente precisa formar, parar de pensar em título lá embaixo. Lá embaixo não tem que ter título, lá embaixo tem que ter minutagem e tem que formar. Você forma o homem, você forma o caráter, você forma o cidadão. E quem revela, quem coloca para jogar é o profissional. Então a gente precisa ter paciência. Como é que eu vou lançar jogadores num momento ruim, perdendo, sendo desclassificado? Ninguém vai servir. Então a gente precisa ter calma. Olha o que aconteceu com o Hendrick no Palmeiras. Tiveram todas as paciências importantes e o Palmeiras vivendo só um momento bom. Então, assim, a gente precisa ter paciência, ter calma, fazer um trabalho de integração de verdade, né? Então, os meus auxiliares assistem os jogos, eu pego com os analistas os jogos, eu preciso saber de comportamento. Eu puxei o Alejandro, mas eu quero saber como que foi o comportamento dele dentro de campo, fora de campo, se ele merece estar aqui no profissional. E é isso, eu já deixei de trazer jogadores da base para treinar comigo, porque não foram no jantar, porque faltaram nisso, porque eles precisam querer estar aqui. Hoje, a nova geração, eles querem estar no Real Madrid, querem estar no Borussia, né? A Champions League, ninguém quer estar no clube onde eles estão. Então a gente precisa voltar a essa característica, e esse desafio é o meu trabalho. Então eu vim da base, eu ouvi muito, quando eu cheguei, né? Você é um cara novo, você é um cara jovem, a gente sempre é questionado, mas eu com 45 anos trabalho já desde 2006, eu já estou há quase 20 anos no futebol. Então me orgulho de onde eu saí e me preparei para isso.
Muito bem, aí a presença do técnico Márcio Zanardi do Goiás aqui no Fala Fera, hein? Que baita resposta do técnico do Verdão com relação à base, com relação aos jovens do Goiás, além do Alejandro, ele destacando o Larson, né, o Vietro, enfim, o Anthony, né, o Zanardi atento à base, ele revelou aí que convocou já o Alejandro para o jogo de hoje, mais um jogo do Alejandro com o Zanardi, respirando a consideração do Goiás, né, vai ficar mais uma vez no banco de reservas do Verdão, esse garoto de apenas 17 anos que vem enchendo os olhos de todos, né, que estão vendo o Alejandro jogar pelo Goiás Sub-20. Fera, eu quero ver o seu comentário, o seu joinha, o seu like nesse vídeo. O que você achou dessa resposta do Zanardi? Ele que durante a coletiva já confirmou a mesma escalação dos jogos anteriores para o jogo de amanhã. Pela quarta vez consecutiva, o Verdão terá a mesma escalação em jogo na temporada com o técnico Márcio Zanardi. Beleza? Então, fala fera, escreva fera!